incomodando eles. Mas vamos lá, deixa eu retomar de novo. Ano novo, amém ou não? E que bom seria, como eu comecei dizendo, se a gente pudesse, eu não sei quantos de vocês têm na sua casa. Alguém aqui ainda usa folhinha pendurada na parede? Usa? Eu sei que lá no meu pai é assim, meu pai tem a folhinha, e aí chega no final do mês, aí arranca ou dobra, né? O mês e vai continuando. Entra em fevereiro, março e assim por diante. Que bom seria, irmãos, se sempre na entrada de um ano novo, nós pudéssemos simplesmente arrancar aquele mês do calendário e dizer, olha, os problemas ficaram para trás, as dificuldades, as limitações, os problemas já eram, ficou tudo em 2024. No entanto, hoje eu quero pregar sobre o seguinte, ano novo. Amém ou não? Ano novo. Estamos hoje já no 5º dia desse ano novo. Temos ainda 360 dias para viver nesse 2025. Só que eu lamento em lhes dizer que o ano é novo, mas os problemas continuam sendo velhos. Velhos problemas que a gente vai carregar ainda nesse ano novo. Por isso que eu quero hoje direcionar-lhes através da palavra de Deus sobre alguns desafios, e principalmente desafios para o ano novo. Para esse ano que está fresquinho ainda, está com um cheirinho de talco, de hipoglós, né? Bebezinho, está nascendo, 5 dias. Mas o ano vai continuar correndo, e se nós não estivermos dispostos a enfrentar os nossos problemas, as nossas dificuldades, de nada vai adiantar simplesmente virar a página da tua agenda, ou simplesmente arrancar os meses do teu calendário. Precisamos sim encarar os nossos problemas de frente. Enquanto a sociedade celebra sempre a virada do ano como um marco mágico de recomeço, parece que o ano novo é mágico. Tudo se faz novo e não teremos mais dificuldades. Mas eu acredito que você já viu, já olhou sua conta bancária, você já foi no mercado, e você continua vendo que os velhos problemas passaram para esse ano novo. Não tem nada de mágico. Mas, no entanto, a palavra de Deus nos convida a uma perspectiva mais profunda. Eu vi uma frase que eu vou ler para vocês, e eu acho ela tremenda. A frase diz o seguinte, o pensamento é o seguinte: a transformação verdadeira não acontece na troca de datas. Eu vou repetir mais uma vez. A transformação verdadeira não acontece na troca de datas, mas no interior do coração e pela ação do Espírito Santo de Deus. Amém? Não tem uma transformação mágica na mudança de datas, mas a transformação virá pelo agir do Espírito Santo dentro de nossos corações. Por isso que ao iniciarmos um ano novo, muitos de nós carregamos, é claro, expectativas, nós carregamos ali, sabe, a esperança de mudanças rápidas, como se esses problemas antigos fossem desaparecer junto com o calendário. Mas na realidade, repito mais uma vez, adentramos ao ano novo, velhas lutas, velhas dificuldades, velhas fraquezas permanecem conosco. E isso às vezes pode nos trazer uma certa frustração, uma certa decepção, um sentimento de derrota. A fé cristã, o cristianismo, ele nos oferece, na realidade, um caminho diferente de enfrentamento. Jesus nos chama a uma transformação diária, a um discipulado diário. Lá em Lucas 9, 23, veja o que as palavras de Jesus trazem para nós como um desafio diário. Lucas 9, 23 diz: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome com que frequência? Cada dia. Tome com que frequência? Cada dia a sua cruz e siga-me. Essa é a perspectiva do Evangelho, em uma autoavaliação, em um autoexame diário. A cada dia precisamos melhorar, a cada dia precisamos ser confrontados com os nossos problemas, a cada dia precisamos nos olhar no espelho e precisamos tomar
decisões a cada dia para transformarmos esse ano de 2025 não em um punhado de decepções, mas sim em um acúmulo de vitórias para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? A que você seja diferente nesse ano do que foi no ano que passou. A que você vença os seus medos, a que vença as suas dificuldades, mas para isso você precisa ser confrontado a cada dia com essa cruz. A cada dia olhar para Jesus, a cada dia tomar a decisão de ser diferente. A mudança não é instantânea, mas quando o Senhor Jesus nos faz esse convite a um discipulado diário, a uma autoconfrontação diária, Ele está dizendo para nós que a mudança não é instantânea, mas a mudança é progressiva. Então, amados irmãos, hoje eu quero te desafiar a com fé, a com oração e a com disposição, olhar para o ano novo, sem deixar de atentar para os velhos problemas, mas aceitar hoje o desafio para o ano que se inicia. E qual é esse desafio? Quero te convidar a abrir a palavra de Deus, a Bíblia que você tem em suas mãos, para a carta escrita aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Leremos os versículos 1 a 3. Carta aos Hebreus 12, versículos 1 a 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Vamos orar uma vez mais? Fecha seus olhos. Pai bendito, entregamos agora esse tempo em tuas mãos. Que a tua palavra fale profundamente aos nossos corações. E que ao término desse culto saiamos daqui transformados, motivados, Senhor, a vivermos o desafio desse ano novo. A sabermos que o ano é novo, os problemas são velhos, mas a que nós possamos encarar essas dificuldades e estarmos dispostos a sair daqui, tomando a cada dia a cruz, para sermos vitoriosos, para que ao término de mais um ano, sejamos moldados no nosso caráter e na nossa vida cristã, a imagem do seu Filho Jesus, no nome de quem oramos. Amém e amém. Muito bem, não se esqueça que o texto começa dizendo o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Não se esqueça disso, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. É claro que o autor da carta aos Hebreus faz esse gancho. Ele liga o capítulo 11 com o 12, nos confrontando com essa realidade de que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. É claro que o autor trata daqueles que já se foram, daqueles que viveram a fé do capítulo 11 de Hebreus, daquela lista, como alguns chamam, daquele museu da fé, daquela relação grande de homens e mulheres que venceram e venceram através da fé. Eles são testemunhas de que vale a pena nós nos fortalecermos no Senhor, vale a pena não desfalecermos na corrida da nossa vida, mas continuarmos olhando para Deus. Mas nós hoje, que vivemos a partir do Novo Testamento, especificamente estarmos olhando, como o autor de Hebreus diz,
para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Estamos cercados dessas testemunhas. Esses nossos irmãos do passado são uma prova cabal de que vale a pena ficar firme no Senhor, de que vale a pena esperar nele, de que vale a pena continuar confiando que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova e a convicção das coisas que não se veem, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Essa grande nuvem de testemunhas, esses homens e mulheres citados no capítulo 11, devem ser para a gente um incentivo de continuarmos firmes. Mas eu quero te dizer que além dessas testemunhas, nós estamos cercados de tantas outras. Eu não sei quantos se recordam, mas nós começamos o ano de 2024 com uma série de 4 mensagens. Cuidado, você está sendo filmado. E parece que o tema do acampamento dos jovens esse ano será o mesmo. Se servir para alguma coisa, vai lá na playlist da igreja e você vai ver 4 mensagens sobre o tema cuidado, você está sendo filmado. Nós estamos sendo observados, irmãos. Tem uma nuvem de testemunhas olhando os teus passos, seguindo as tuas reações, bem como as tuas ações. E naquela ocasião, quando preguei ano passado, nós olhamos para a vida de Jó, que era constantemente vigiado pelo inimigo, mas era também constantemente vigiado pelos seus conterrâneos, por aqueles que estavam ali vivendo e eram contemporâneos dele. Tem gente te observando a cada dia, os teus vizinhos estão olhando para você, os teus companheiros de trabalho estão comparando as tuas ações, lá na escola, na universidade, no jogo de futebol, na academia, em todos os locais onde nós vamos, estamos sendo observados, cercados por uma nuvem de testemunhas. Então isso já deveria servir para que a gente pudesse vigiar. De que forma que estamos andando? Como será o nosso testemunho nesse ano de 2025? O ano é novo, mas os problemas são velhos. E você não pode achar que os problemas que você não enfrentou no ano de 2024 vão desaparecer. Eles precisam ser enfrentados de frente. Porque continuaremos nesse ano de 2025 sendo observados por uma grande nuvem de testemunhas. Nossos atos, nossas escolhas, nossas atitudes, nada disso passa incólume e nem tampouco imperceptivelmente diante de Deus e nem tampouco das pessoas que nos cercam. Então, o autor de Hebreus já começa chamando a nossa atenção. Toma cuidado, você está sendo vigiado. Tem uma nuvem de testemunhas te observando. E que isso faça com que a gente possa prudentemente caminhar nesse ano de 2025, sendo melhores do que fomos em 2024. Eu posso ouvir amém ou não? Vamos chegar ao término desse ano melhores ou não? Tem que começar desde já, desde agora. Mas, no entanto, eu quero falar sobre 4 desafios. 4 desafios nesses 3 versículos. E os desafios serão rápidos. O primeiro desafio que nós temos para esse ano de 2025 é o desafio de abandonar os embaraços e o pecado. Mais uma vez eu te digo, qual é o primeiro desafio para 2025? Abandonar os embaraços e o pecado. Veja o que diz o versículo 1 ainda, depois de dizer que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, aí vem a palavra de ordem do autor: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Tem uma palavra de ordem, meu irmão, deixa o embaraço. E o que é embaraço? É um peso, é algo que atrapalha e o torna vagaroso. O que é que tem te atrapalhado na sua corrida cristã? O que é que tem te atrapalhado, embaraçado a sua vida e tornado você lento nesse avanço que deveria ser constante? Veja que a proposta de Jesus é de um discipulado contínuo, a cada dia tomando a cruz. É algo progressivo, melhor hoje do que fui ontem, melhor amanhã do que fui hoje. Mas o que é que tem embaraçado a tua vida? E por embaraço, muitas vezes, nós precisamos saber que essas coisas que nos prendem, necessariamente, nem sempre são pecados. Tanto que a Bíblia está dizendo, olha, esteja atento ao embaraço, mas esteja atento também ao pecado.
Nem todo embaraço ou coisas que têm nos atrapalhado são pecados, mas têm nos afastado, quem sabe, de Deus. Tem impedido a sua a que você possa progredir, tem impedido a tua progressão. É algo que está te atrapalhando, te tornando vagaroso. Pode ser, quem sabe, o uso excessivo das redes sociais. Quanto tempo você tem gastado nas suas redes sociais? Você tem lá no teu celular uma forma de você ver isso. Vai lá nas funções do teu celular, ele vai dizer quanto tempo você está gastando em cada um dos aplicativos. E quem sabe esse tempo gasto nas redes sociais tem sido um embaraço para que você possa progredir. Lancei um desafio essa semana lá na igreja. Coloquei para vocês, o cronograma da leitura anual da Bíblia. Olha, eu vou perguntar, mas diga amém se você de fato tem que verdadeiramente dizer amém. Quantos aceitaram o desafio e estão lendo a Bíblia? Diga amém. Isso, está vendo? Por que o amém não foi forte? Agora, se eu te dissesse, quanto tempo você gastou nas redes sociais essa semana, desde o dia 1º? Se você pegasse, quem sabe, 1/4 desse tempo que você gastou nas redes sociais e direcionasse para uma leitura da Bíblia, talvez o seu amém pudesse ser agora muito mais forte do que foi. Então, o que é que tem nos embaraçado? Pode ser esse tempo e esse uso excessivo das redes sociais, podem ser amizades que não edificam. Você está gastando tempo com amizades que não têm edificado a tua vida. Não é pecado. Desde que você esteja com um propósito de, quem sabe, com essas amizades que não têm te edificado, a você estar, sim, sendo uma influência positiva para eles. E não sendo levado por eles. Quem sabe seja a sua busca obsessiva por um sucesso material. Quem sabe você disse, 2025 eu vou ficar rico. E se ficar rico, lembra de nós, tá bom? Mas quem sabe esse teu afã está te levando a uma obsessão de estar deixando Deus em segundo plano. Então veja, a Bíblia diz, toma cuidado com esse embaraço. Lembra que Marta, não era pecado o que Marta estava fazendo. Quando Jesus ia se hospedar na casa de Marta, Maria e Lázaro, Marta assumiu uma postura. E qual era a preocupação de Marta? Sempre limpar a casa. Não era pecado, irmão, limpar a casa. Não é pecado deixar tudo em ordem para receber Jesus. Não é pecado estar preocupado em fazer uma boa refeição para receber Jesus. Não é pecado. Mas você percebe que esses afazeres excessivos de Marta estavam embaraçando a vida dela, a ponto dela não ter tempo de se colocar aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos? Então lembra, o embaraço nem sempre é pecado, mas é algo que tem te atrapalhado de perder oportunidades de estar aos pés de Jesus. Há uma frase que diz que nem tudo que te prende é pecado, mas tudo que te impede de avançar torna-se um obstáculo. Talvez não seja um pecado, mas esteja te atrapalhando de avançar. Em algumas versões, no lugar de embaraço, está dizendo exatamente aquilo que se torna um peso, aquilo que atrapalha você no teu avanço, aquilo que faz com que você se torne vagaroso. Examina a tua vida, porque o primeiro grande desafio de 2025 é, ao examinar a minha vida, saber o que é que está me embaraçando, o que é que está atrapalhando a minha caminhada cristã, o que é que tem atrapalhado eu de crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Desembarace-se, porque o primeiro desafio é abandonar os embaraços, mas o autor diz, não somente os embaraços, abandonar também o pecado. Aí está sendo direto no pecado. Ao invés de embaraço, talvez estejamos presos a pecados propriamente ditos. Imagina o corredor, e eu sei que tem muitos irmãos da igreja aqui, que são afeitos agora a correr, Estão aí correndo. Mas imagine o corredor que decide correr uma maratona carregando uma mochila pesada em suas costas. Mesmo que ele tenha um bom preparo, mesmo que ele esteja, muito bem fisicamente na sua saúde, esse peso, essa mochila vai atrapalhar, vai torná-lo vagaroso, vai torná-lo, sim, muito mais cansado. Há
chegar ao seu objetivo. Então a vida cristã deve ser vivida sem embaraços e muito menos sem pecados. Assim é o cristão que tenta viver a fé enquanto carrega pecados não confessados ou distrações espirituais. Então analise quais são os teus pecados, quais são as práticas pecaminosas que você insiste em trazê-las para o novo ano. O que é que você tem feito que você sabe que é pecado? Porque o pecado nos entristece. O pecado talvez num primeiro momento nos traz satisfação, mas num segundo momento nos entristece, porque o pecado é contra Deus. Quantas promessas você fez em 2024, 2025 vai ser diferente, mas quem sabe nos primeiros dias desse ano você já caiu nas mesmas práticas pecaminosas. O primeiro grande desafio para 2025 é abandonar os embaraços e abandonar o pecado. Lembram-se de Sansão? Sansão foi chamado para ser juiz de Israel, libertador de Israel contra aquela incursão dos filisteus dominando o povo de Israel. E Deus escolheu a Sansão. Deus deu todo o direcionamento a Sansão de como deveria ser a sua vida, mas Sansão sempre estava caindo diante do pecado, os seus olhos o traíam, os seus olhos o levavam sempre a fazer o que não deveria ser feito, e de tanto ser seduzido e destruído pelos seus olhos, quando ele foi capturado pelo inimigo, a primeira coisa que o inimigo fez foi vazar os seus olhos. Aonde os nossos olhos têm nos levado? Sansão, embaraçado nos seus pecados, nas suas paixões carnais, desobedecendo a Deus, se afastou do seu propósito. Não seja um Sansão. Não há espaço para correr a carreira da fé, enquanto carregamos pesos que Deus nos mandou deixar para trás. E hoje o convite de Jesus para ti, em Mateus 11, 28 e 29 é: vinde a mim. E se você está cansado e sobrecarregado, eu estou disposto a te aliviar. Tome sobre você o meu jugo, a minha direção, o meu cabresto. E se você fizer isso, eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Hoje é dia desse primeiro culto do ano de 2025, a você avaliar a sua vida. Ano novo, velhos problemas. Preciso me livrar desses velhos problemas. E hoje o primeiro desafio para a tua vida é: abandone os embaraços e abandone o pecado. Segundo desafio, está no finalzinho do versículo 1. Depois do autor da carta aos Hebreus dizer, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, ele diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O primeiro desafio é abandonar os embaraços e o pecado. O segundo desafio é perseverar em meio às dificuldades. Continue correndo, corra com perseverança, corra com paciência. É uma carreira que não pode ser abandonada, é uma corrida que você não pode desistir. Por isso, em primeiro lugar, abandone o embaraço e o pecado, mas em segundo lugar, persevere em meio às dificuldades que surgirão. Em 2025 haverá momentos de desânimo, e talvez você já começou o ano desanimado. Em 2025 virá dificuldade financeira. Sim, virá. Talvez você entrou o ano já desempregado, já pensando como serão as contas. Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou honrar? Como é que vai ser? E o que a Bíblia está dizendo? Porque, sabe, a primeira coisa que a gente quer fazer é abandonar tudo, é desistir da carreira, é desistir da corrida. Mas a Bíblia está aqui nos dizendo: se livra do embaraço e se livra do pecado. E continua perseverando em meio às dificuldades. Tem gente que vai perseverar esse ano aqui ou não? Vamos continuar, irmãos. A luta continua. 2025 trará também enfermidade.
Nós estamos nesse mundo, mas não estamos imunes às enfermidades. Nós estamos aqui todos os domingos orando por irmãos nossos que estão acometidos por enfermidades, e nós também podemos ficar acometido por uma enfermidade. Vá ao médico, faça seus exames. Não despreze, não fica nessa fé cega, determinando e dizendo: nenhum mal me cobrirá, nenhum mal chegará à minha tenda. Cuida, vigia. Porque problemas virão, perseguições, inimizades. Mas como corredores espirituais, nós somos chamados a não desistir. Não desista, meu irmão. Tal como um atleta que treina diariamente, e tem gente treinando e correndo diariamente, não desista. Se a gente desistir, a gente não vence, a gente não chega no final da corrida. Jó enfrentou perdas inimagináveis. Jó enfrentou a perda de filhos, enfrentou a perda econômica de todos os seus recursos financeiros, dos seus negócios, foi à bancarrota, perdeu saúde, perdeu todos os seus próprios amigos. Mas Jó perseverou. E ao final de tudo, Jó foi honrado. Eu posso ouvir amém ou não? Ele recebeu em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Mas para isso precisa perseverar. A jornada da fé não é uma corrida de velocidade. Presta atenção. A jornada da fé não é uma corrida de velocidade, mas é uma maratona que exige resistência e foco em Cristo. Sabe quem ganha? É quem chega até o final. Não é corrida de velocidade, não é quem é o mais veloz, mas é quem fica firme e persevera. Por isso que, em primeiro lugar, hoje nós vimos que temos um grande desafio em 2025. 2025 é ano novo, aleluia, mas os problemas são velhos. E diante disso, a gente precisa, em primeiro lugar, fazer o quê? Abandonar embaraços e pecado. Em segundo lugar, o que devemos fazer? Perseverar, e perseverar em meio às dificuldades. Terceiro desafio para o ano de 2025. Está no versículo de número 2 agora, de Hebreus 12. Olhando para quem? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Irmãos, o terceiro desafio para a gente nesse ano de 2025 é manter os olhos fixos em Jesus. Não olhe para homens. Não olhe para os homens. Os homens falham, os homens pecam, os homens fracassam. Olhe para Jesus. Por isso que, em primeiro lugar, você precisa abandonar embaraços e pecados. Em segundo lugar, deve perseverar em meio às dificuldades. Mas em terceiro lugar, você deve manter os olhos fixos em Jesus. Não tire os olhos de Cristo. Com tantas distrações ao nosso redor, é muito fácil perdermos o foco. Mas Jesus deve continuar sendo o centro das nossas decisões, o centro de nossas prioridades e também o centro da nossa confiança em meio às tempestades. Quando é que Pedro começou a afundar? Quando tirou os olhos de Cristo. A gente desce a lenha em Pedro, mas eu te pergunto, quem além de Jesus caminhou por sobre as águas? Quem além de Cristo? Pedro. E ele pôde fazê-lo enquanto estava com os olhos fitos em quem? Em Jesus. Mas a Bíblia diz que no momento em que Pedro tira os olhos de Cristo, ele sente o vento, ele percebe as ondas e ele começa a afundar. Não tire os olhos de Cristo. Não fica arrumando desculpa por conta das pessoas. Não fica se esquivando por conta dos outros. O grande desafio para 2025, para a tua vida, se você quiser enfrentar os velhos problemas, é, em primeiro lugar, estar disposto a abandonar os embaraços e o pecado. Mas, em segundo lugar, a que você tenha o objetivo de perseverar. E perseverar quando tudo está bem? Não. É perseverar em meio às dificuldades. Em terceiro lugar, se você quiser chegar ao fim de 2025 vitorioso, não tire os olhos de Jesus. Mantenha os olhos
fixos em Jesus. O segredo de andar sobre as águas é manter os olhos fixos em quem nunca afunda. Mantenha os olhos fixos em quem nunca afunda. Jesus nunca vai te trair. Jesus nunca vai te abandonar. Jesus nunca vai escorregar no tomate. Jesus nunca vai prometer e não vai cumprir. Jesus nunca vai afundar. Por isso, para ser vitorioso, não tire os olhos de Jesus. Continue os seus olhos fitos nele, porque o segredo de andar sobre as águas é manter os olhos fixos em quem nunca afunda. E aquele que nunca afunda tem nome, Jesus Cristo. Amém ou não? Continua com os teus olhos nele. Um capitão de um navio, em meio a uma tempestade, ele fixa os seus olhos no farol. O farol que é o indicativo de onde ele pode chegar e deve chegar em segurança. É o porto seguro. Da mesma forma, o cristão deve olhar para Jesus. Ele é o nosso farol. Ele é a luz. Ele é o nosso porto seguro. Quando tiramos os olhos de Jesus, o medo cresce. Mas quando o encaramos, o medo desaparece. Quando tiramos os olhos de Jesus, o medo cresce. Mas quando o encaramos, o medo desaparece. 3 decisões para esse ano de 2025. Ano novo, mas com velhos problemas. Aceita o desafio para o ano de 2025? O primeiro é abandonar embaraços e pecado. O segundo é o quê? Isso, perseverar em meio o quê? Em terceiro, manter os olhos fixos em quem? Em Jesus. Não mantenha os seus olhos fixos nem sequer no pastor. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus. O quarto e último desafio para nossas vidas está no versículo de número 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Então, considera, olhando para Jesus e considerando tudo que ele suportou por nós, não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, o quarto desafio para a tua, para a minha, para a nossa vida é suporte. Suporte as aflições e suporte as aflições com fé. As aflições virão, mas suporte-as. Suporte-as. Fique firme. E o que vai te manter firme é a fé. E é a fé em Cristo, naquele que sofreu por nós e perseverou até o fim. Dificuldades virão, lembra? Dificuldade financeira, desemprego, enfermidades, perseguições, perdas, traições, mas Jesus é o exemplo perfeito de resistência e fé. Ele suportou e suportou tudo por amor a nós. A cruz que você carrega hoje será a coroa que você receberá amanhã. A cruz que você carrega hoje será a coroa que você receberá amanhã. Eu concluo a mensagem dessa noite. Os 4 desafios para 2025. Dizendo que o ano de 2025 será desafiador. Sim, o ano é novo, mas os problemas são velhos. Por isso o caminho para a vitória não está na virada da página. Não está em virarmos a agenda. Não está em arrancarmos o mês da folhinha do calendário. Não, a solução não está nisso. A solução está em nós tomarmos 4 desafios para nossas vidas. E o primeiro é, irmão, me perdoa ser duro agora? Cria vergonha na cara. Abandona os embaraços e o pecado. Abandona. Abandone os embaraços e o pecado. Segundo desafio, persevere. E persevere em meio às dificuldades.
O terceiro desafio é mantenha os olhos fixos em Jesus, porque quando mantemos os nossos olhos fixos em Jesus, poderemos aceitar o quarto desafio, que é suportar as aflições, e suportar as aflições com fé. Que tal começar hoje mesmo? Que tal aceitar o desafio hoje mesmo? Que tal hoje deliberar que 2025 vai ser um ano novo, mas que os velhos problemas serão tratados e os desafios serão aceitos? Confesse a Jesus, entregue os teus fardos a Ele, entregue as tuas preocupações a Ele. Ele que é o autor e consumador da sua fé. Ele que te espera para te ajudar. Ele que quer estar contigo, para que você possa vencer a corrida da vida e que começa em vencer os 360 dias que ainda virão nesse ano de 2025. Eu encerro com essa frase: lembre-se, o seu destino não é o desânimo, mas o seu destino é a glória de Deus. Por isso, não pare de correr. Fica firme, meu irmão. Fecha seus olhos. Ah, meus irmãos, o que é que tem te embaraçado? Como exemplo de gente embaraçada, nós usamos aqui a vida de Marta. Mas do lado contrário de Marta estava sua irmã Maria. Maria sempre buscava a melhor parte. Livre-se dos teus embaraços. Livre daquilo que tem roubado o seu tempo. Livre das amizades que não têm te edificado. Livre-se dos pecados que tão de perto têm te rodeado. Ah, meu irmão, persevere. Persevere em meio às dificuldades. Mantenha os seus olhos fitos em Jesus. E Maria sabia onde os seus olhos precisavam estar. E os seus olhos sempre estavam em Jesus. Não nos afazeres, não nas preocupações, mas em Jesus.